Meus irmãos, graça e paz, vamos à palavra do Senhor. Ora comigo. Pai, nós queremos ser transformados, moldados pela Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra nos confronte, nos anime, nos revigore. Que nós possamos amar a Tua palavra, Senhor. E que ela possa trazer em nós a transformação que o Senhor anseia para cada um de nós. Porque nós reconhecemos que a Tua vontade, Pai, a Tua vontade, ela é melhor para nós. Fala conosco nessa manhã. Tem liberdade, Espírito Santo. Amém. A gente tem falado sobre estilo de vida de Jesus, né? E temos estudado Mateus 5, 6 e 7. Uma ênfase um pouco mais especial nas bem-aventuranças. Passamos por todas elas. E quem foi confrontado aí pelas bem-aventuranças? Eu fui confrontado. Eu fui completamente confrontado. É fácil do jeito de Jesus? Parece que não é fácil do jeito de Jesus, né? Parece que não é fácil. E eu queria começar mostrando uma imagem que vocês já viram, né? Que fui fazer o teste, vocês viram a imagem. O que a gente vê ali? É um 6, né? Tá fácil. Todo mundo tá vendo um 6, certo? Ou tem alguém que tá vendo algo diferente? Não, né? E agora? Mas não é a mesma imagem? O que fez da imagem, da mesma imagem ser outra coisa? Foi o ponto de vista. Pelo ponto de vista eu enxerguei um 9. Um 6 que eu vi inicialmente agora é um 9. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Deus pensa diferente de nós. Olha lá, Isaías 55, de 8 a 9. Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Quem disse isso? E meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. O Senhor está dizendo isso claramente através de Isaías. E isso confronta praticamente tudo o que nós temos de crença. É isso também que a gente identificou nas bem-aventuranças. Quem conseguiu perceber nas bem-aventuranças que o pensamento do Senhor é diferente do nosso? Isso foi confrontado em nós. Olha lá, eu fiz um resumo de todas elas aqui, porque eu acho que é importante para o tema de hoje. Bem-aventurados pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Aqueles que dependem de Deus. Mas quais são os pensamentos dos homens? Felizes são os autossuficientes, felizes são os fortes, são os que não precisam de ninguém. Não é assim que normalmente a gente pensa? Opa, fugiu, voltou. Bem-aventurados os que choram, sensibilidade espiritual, sabe? Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço o que o pecado fazia em mim, agora eu tenho sensibilidade, eu consigo reconhecer o que Jesus fez em mim. Então, esses são os bem-aventurados. Mas felicidade, segundo os pensamentos humanos, é não sofrer, é evitar a dor, é anestesiar o coração. Bem-aventurados os mansos, os que têm força em controle.
Mas, segundo os pensamentos humanos, felizes são os dominadores, são os que impõem força. Felizes são os que vencem na agressividade, os que ganham. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, um desejo profundo de ver a vontade e a justiça de Deus. Mas os pensamentos dos homens são que têm fome de dinheiro, de status, eu desejo reconhecimento. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eu fui muito perdoado, por isso eu posso perdoar. Mas, segundo os pensamentos do homem, eu pago na mesma moeda. A vingança é justiça. Perdoar é fraqueza. Bem-aventurados os limpos de coração. Deus olha para o nosso coração. É bonito, mas a aparência importa sim. Infelizmente, eu sou avaliado pelo que tenho. Se tenho um bom carro, logo sou bem-sucedido. Bem-aventurados os pacificadores, que são os construtores de paz, que lutam pela paz. Não, eu preciso vencer debates, dominar as pessoas, impor minha própria vontade. É desta forma que eu vou ser feliz. E bem-aventurados os perseguidos por causa de justiça. Felicidade é aceitação. Felicidade é aprovação social. Cada uma das bem-aventuranças confronta completamente o pensamento natural do homem sobre como nós vivemos nesta terra. Mas eu tenho uma boa notícia, porque a gente já estava começando a ficar todo mundo cabisbaixo, né? Deus pensa diferente de mim, e agora? Mas a boa notícia é que Ele não somente pensa diferente, mas Ele também pensa melhor. Ele pensa melhor em nós do que nós mesmos. Você consegue acreditar nisso? Quantos conseguem crer que Deus pensa melhor sobre mim do que eu mesmo? Amém. Que bom. Grande parte de nós já é muito maduro, então para a gente é fácil cumprir as bem-aventuranças, porque esse é o pensamento de Deus para nós. Então, quando nós entendemos que Deus pensa em nós melhor do que nós mesmos, fica fácil nós nos colocarmos nos lugares de mansos, né? Fica fácil? Então, ainda assim, meu pensamento está sendo confrontado. Certo? Não é fácil. Mas eu quero que você saia convicto hoje daqui. Que os pensamentos de Deus sobre mim e sobre você são os melhores do que você mesmo possa imaginar. Essa é a minha missão. Posso ouvir um amém aí? Amém. Vamos adiante. Eu queria dar para vocês alguns exemplos. Começar com o exemplo de Sara. Deixa eu chegar lá no slide. Está lá em Gênesis 18, de 9 a 15. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar vocês por esta época, no ano que vem, e sua mulher, Sara, terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido também é idoso. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Por que disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não é verdade, você riu. Pano de fundo aqui. Então, eles já tinham recebido uma promessa de que eles teriam um filho, já tinha se passado muito tempo, e eles estavam aguardando, e parece que nada cooperava para que a promessa de Deus
se cumprisse na vida de Sara, certo? E aí, o que Sara pensava a respeito da promessa de Deus para a vida de Abraão? Não é mais. As circunstâncias dizem que não vai dar certo. Não é mais possível, já estamos velhos. Olha a idade de Abraão, como Abraão vai me dar um filho? Não tem como. E mesmo aparecendo o Senhor estava lá. Ela permaneceu, ela estava tão descrente, que mesmo o Senhor aparecendo de novo, ela continuava duvidando, ela já não cria mais. Ela já não cria mais. E aí olha o que o Senhor fala sobre Sara. Está lá em Hebreus 11, 12. Pela fé. Mas ela não estava duvidando? Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerada, como as estrelas do céu, e incontável como a areia da praia. Todo mundo conhece Hebreus 11, né? Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Sara tinha fé? Sara estava duvidando. Sara mentiu para Deus. Além de duvidar, ela mentiu para Deus. Não, sabe? Essa era a verdade sobre a circunstância de Sara. Mas como que Deus define Sara? É uma heroína da fé. Pela fé de Sara, ela pôde ter um filho. Deus pensa sobre nós melhor do que nós mesmos, melhor do que as nossas circunstâncias, melhor do que os nossos comportamentos. Vou dar outro exemplo. Gideão. Quantos conhecem a história de Gideão? Está lá em Juízes 6, 12 e 15. Então, se você não conhece, um desafio para você hoje. Vai ler a história de Gideão. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Quem conhece a história de Gideão sabe que ele estava se escondendo, fugindo, querendo separar as coisas aqui, porque os midianitas estavam invadindo as terras deles, estavam pegando todos os alimentos, e aí Gideão estava escondido, com medo. E aí o anjo do Senhor aparece para ele, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: mas meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, se o Senhor voltou para ele e disse: vá com a força que você tem. Que força? Que força? Ele está com medo. Ele está duvidando. E liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. E eu sou o menos importante da família. Gideão se considerava um guerreiro corajoso. Não, né? Gideão, ele falava: cara, eu não tenho condições, Senhor, olha para mim. Eu estou com medo aqui. Eu não consigo ver uma forma de sobreviver. Eu estou tentando sobreviver. Eu estou tentando guardar alguma coisa aqui para não faltar comida. Mas o Senhor fala para ele: você é um guerreiro corajoso. Vá pela força que você tem. Eu vou libertar o povo de Israel através da sua vida. Mais uma vez, o Senhor pensa em nós melhor do que nós mesmos. Vamos para mais um exemplo.
Natanael. Quem conhece a história de Natanael? Mais um desafio para hoje. Vai ler lá hoje João 1, de 45 a 47. Felipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Felipe tinha encontrado Jesus e vai até Natanael e fala: ei, o Messias prometido, nós encontramos ele está aqui, ele é Jesus de Nazaré. E aí Natanael fala o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será? Será que é ele? De Nazaré? Se fosse de Jerusalém, mas de Nazaré. Aí Felipe diz: venha e veja você mesmo. Respondeu Felipe. Aí Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel. Um homem totalmente íntegro. Um homem sem dolo, que não mente, que não fala mentira, que não calunia. O que Natanael estava dizendo? Ah, Jesus de Nazaré, mano. Jesus é bom, né? Jesus é bom. O Senhor pensa em nós. Melhor do que nós mesmos, meus irmãos. Muito embora a vontade do Senhor muitas vezes nos confronte, nós não podemos perder isso de mente. Sabe, porque muitas vezes, quando parecer difícil, se nós perdermos isso de mente, nós vamos atuar com uma inteligência natural e vamos dizer: isso daqui não dá. Essa vontade de Deus não dá. Deus pensa diferente de nós, mas não somente diferente, mas melhor do que nós mesmos. Logo, se os pensamentos dele sobre nós é melhor do que os nossos, a vontade dele para nós é melhor do que a nossa própria vontade. Quantos concordam com isso? Amém. Está aumentando o número de pessoas que está crendo. Até o final eu creio que vai ser um amém uníssono. Vamos adiante. Quantos acreditam que a vontade de Deus é soberana? Amém. Eita glória! Amém, a vontade de Deus é soberana. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Quantos acreditam que a vontade de Deus não é soberana? Nenhum, amém? 2. 2, amém? E se eu disser para você que a vontade de Deus é soberana? Amém, ela é soberana. Mas se eu disser para você que ela também não é soberana? Eu passei meus slides para o pastor César, tá? Eu não estou falando nenhuma heresia aqui. Então ele foi revisado, tudo certinho. Sabe o que eu quero dizer para você? No Novo Testamento, a vontade de Deus, ela é normalmente traduzida por 2 palavras. Tem outras, mas a que mais é utilizada é a palavra bolema e a palavra telema. E uma delas é essa: a vontade de Deus é soberana. É um decreto. Vai acontecer. Não depende de mim e de você. É aquilo que Deus determinou e vai acontecer. O plano de Deus que não pode ser frustrado. Não depende de nós. Essa é a palavra bolema. E eu vou trazer ela aqui, para vocês verem no contexto.
Deixa eu ver se eu estou com o mesmo texto aqui, porque senão vou ter que virar para ler. Aqui. E foi entregue conforme o plano. Algumas versões vão traduzir a vontade. Bolema, pré-estabelecido por Deus. E seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Essa é o decreto de Deus. Está falando sobre Jesus. Está falando sobre Jesus, é um decreto, independente de mim e de você. O Senhor já tinha decretado que Jesus viria. Jesus é o plano perfeito, é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Ele não é o plano B de Deus para uma tentativa do diabo de destruir a obra do Senhor. Jesus é o plano perfeito de Deus. O Senhor já tinha pensado nisso antes de fundar o mundo. Então esse decreto, essa vontade de Deus, ela aconteceria independente de qualquer pessoa. É a vontade soberana de Deus. Olha lá outro texto. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, bolema, tua vontade, em outras traduções, predeterminaram. Eles achavam que estavam matando Jesus, resolvendo o problema, mas eles estavam, só obedecendo a um decreto de Deus. Aqui também se aplica a Jesus. Essa palavra bolema, ela normalmente está ligada aos decretos relacionados a Jesus, à crucificação, à volta de Jesus. Então muitas vezes a gente vai ver a tradução na Bíblia como o decreto de Deus, a vontade soberana de Deus. E sempre quando nós vermos essa vontade, está relacionado a um plano que o Senhor fez independente de nós. Mas existe uma outra vontade, que é a vontade de Deus, que não é soberana. É um desejo do coração de Deus. É aquilo que Deus quer que nós façamos. É a vontade relacional de Deus. Depende de nós. Olha lá, ó. A vontade, telema, de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Sabe? O Senhor quer que a gente viva em santidade. Mas e se você não quiser viver em santidade? Você consegue? Você consegue. Depende de você. Mas e no que tange ao Senhor? O que Ele já fez? Ele nos fez santos. Ele nos santificou em Jesus. Quando Ele olha para nós, Ele olha para Jesus e nos vê santificado. Do que depende do Senhor para que essa vontade se cumpra na sua vida, já está tudo feito. Mas você precisa cooperar com o Senhor. Você precisa cooperar com o Senhor para que essa vontade se cumpra na sua vida. Para que você viva em santidade. Amém? Olha lá, 1 Timóteo. Cujo desejo, telema, é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. No que tange ao Senhor, Ele já fez tudo para que toda a humanidade seja salva. Paulo, quando escreve aos Coríntios, vai dizer, Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos encontrem salvação. O Senhor quer que todo mundo seja salvo. Todos vão ser salvos?
Não. Não são todos que serão salvos. No que diz respeito ao Senhor, Ele já fez todo o necessário, mas algumas pessoas não vão aceitar que a vontade dEle se cumpra na sua vida. Significa então que você pode atrapalhar. Você pode impedir que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Adivinha qual é a palavra utilizada para que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Adivinha qual é? É bulema ou é telema? É telema, depende de você. O Senhor tem uma boa, perfeita e agradável vontade para você, mas você pode não viver ela. Você pode não querer contribuir com o Senhor. E não viver essa vontade de Deus na sua vida. Olha lá Mateus, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade, telema do meu Pai, que está no céu. O Senhor quer salvar a todos. O Senhor quer que os nossos amigos sejam salvos. Mas também tem uma responsabilidade nossa, da grande comissão, por exemplo, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. O Senhor quer que todos sejam curados, não quer? Não é o decreto que Ele não deu essa missão para os discípulos. Mas através de quem que o Senhor faz isso? Através de mim, de você. Por quantas pessoas você tem orado? Quantas pessoas chegaram para você dizendo, estou com uma dorzinha de cabeça, depois eu vou orar para você. Vou colocar você nas minhas orações, irmão. Quantos já fizeram isso? Eu já fiz, gente. Sabe, às vezes a gente diz isso, a gente se omite, quando na verdade o Senhor nos convidou para cooperar, para que a vontade dEle seja feita. Olha mais uma aqui, que eu duvido vocês acertarem qual que é a tradução dessa vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quem conhece essa daí? Essa daí todo mundo conhece, né? Sabe onde Jesus ensinou isso? No Sermão do Monte. É onde nós estamos estudando, estamos falando sobre isso. O Senhor quer que a vontade dEle se cumpra na nossa vida. E aí Jesus está ensinando, ali no Sermão do Monte, a como nós devemos cooperar para que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Jesus ensina inclusive a orar. Fala, quando vocês orarem, quando vocês forem entrar em concordância com o Pai, vocês vão dizer isso, que a telema, o desejo do seu coração se cumpra na minha vida, Pai. É isso que Jesus está ensinando. Quantos querem que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como nos céus? Amém. O Senhor também quer, mas depende de mim. Fala assim, depende de mim. Depende de mim. Porque senão a gente joga na conta, sabe? Depende de mim. O Senhor quer que a vontade dEle seja feita na minha vida, mas eu posso não estar cooperando para isso. E nós precisamos aprender sobre isso, para que a gente possa cooperar, para que a gente possa ver a vontade de Deus se cumprindo. Então, como eu posso cooperar para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida? É o que Jesus ensina no Sermão do Monte. Ele está mudando o ponto de vista. Lembra que a gente viu no começo lá? É por causa do ponto de vista que nós vimos diferente. Um pouco diferente? Era um pouco diferente só?
era completamente diferente, certo? Então o que Jesus está fazendo ali no Sermão do Monte é falando para vocês: ei, vocês precisam ver de um ponto de vista diferente. Lá em Mateus 5, Jesus confronta de várias formas, sabe? Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Vocês aprenderam assim, mas a vontade de Deus é essa daqui. A própria oração do Pai Nosso é Jesus nos convidando a olhar do céu para a terra. É mudança de perspectiva. Ei, não olhem mais da terra, olhem do céu. Olhem a partir do céu. É a mudança de perspectiva que o Senhor está nos convidando a fazer. Ele está falando, se vocês olharem com a perspectiva da terra, vocês vão enxergar da mesma forma. Vai continuar sendo 6. Não adianta. Vai continuar sendo 6. E aí eu quero ler esse versículo com vocês. Efésios 2, de 1 a 3. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera nos corações dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Esse é o jeito de olhar da terra. É onde há minha vontade. E as inclinações da carne é que importam. Olha lá, os desejos ardentes, segundo a minha vontade. Paulo vai dizer, em outras versões, vai dizer que antes nós andávamos pelo ciclo natural deste mundo. Sabe, existe um ciclo natural, e aí nós estamos vendo aí, que nós vivíamos. Então esse ciclo aqui, quem tem autoridade nesse ciclo? Quem tem autoridade nesse ciclo? Não. Quem tem autoridade nesse ciclo? O diabo. Vamos lá. Por causa de sua desobediência, de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo aos comandantes dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então é um ciclo natural, onde a autoridade, o poder é o diabo que tem aqui. E este é o ciclo natural, onde eu e você vivíamos. É uma inteligência natural, onde a minha vontade importa, os meus desejos importam. Então, neste ciclo natural aqui, onde eu dou respostas baseado na minha vontade, é um ciclo onde o diabo tem autoridade. E onde o espírito da desobediência opera. É difícil, eu não consigo. De forma natural, nós não conseguimos mesmo. E aí, Jesus vai dizer no Sermão do Monte, perdoa. Eu perdoei, mas eu quero ele longe de mim. Quando você souber que alguém tem algo contra você, vá lá e resolva. Jesus não está falando, se você tiver algo com alguém, vai lá e resolva. Não, ele está falando, se você souber que alguém tem algo contra você, vá lá e resolva. Não é nem algo que você tenha feito. Se ela não gosta de mim, o problema é dela, não posso fazer nada. Um ciclo natural.
Dê o outro lado da face. Quebre o ciclo da maldade. Não permita que a maldade se escale. Se bater, vai levar. Não é assim? Ou eu estou mentindo? Esse é o ciclo natural. Dê sua capa para quem quiser levar sua roupa. Eu não empresto minhas coisas. E deixa eu te falar, parece que está tudo certo, né? Porque, assim, não emprestar minhas coisas, tá certo, não tá? Poxa, e afinal das contas é minha. Ou se alguém der na minha face, eu revidar, é natural. Eu não estou sendo mal por isso. Eu estou só me protegendo. Certo? Não querer me relacionar com as pessoas que não gostam de mim, está tudo certo. Porque se ela não gosta de mim mesmo, sabe, eu não estou... Não é um nível de maldade assim que as pessoas estão fazendo mal por conta própria. Você só está reagindo a um ciclo natural deste mundo sem perceber. E fazendo isso, está impedindo que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Você entende que, às vezes, nós não estamos fazendo isso de forma intencional? A maior parte das vezes. Nós não estamos deixando de cooperar com a vontade de Deus porque nós queremos. Mas a gente está atuando dentro de um ciclo natural, guiados por espírito do engano e da desobediência. Eu não consigo obedecer a Deus, porque eu estou olhando para as minhas vontades. Eu estou respondendo às circunstâncias deste mundo com base nas minhas vontades, dentro de um ciclo natural deste mundo. Mas existe um ciclo sobrenatural. E o ciclo sobrenatural é um ciclo onde a vontade de Deus importa. É o telema de Deus. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade. Pleno conhecimento da vontade de Deus. E também sabedoria e entendimento espiritual, inteligência espiritual. Então vocês, por conta de receber isso, vocês viverão de modo a sempre permanecer vivendo desta forma, sempre a honrar e a agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, e que sejam cheios de alegria. Olha aí, tem uma recompensa, cheios de alegria. Quanto quer ser cheio de alegria? Você precisa entender e conhecer, acessar a inteligência espiritual que o Senhor te deu através do Espírito Santo, para você obedecer à vontade do Senhor, cooperar com a vontade do Senhor, para que essa promessa se cumpra na sua vida. Por que será que Paulo ora para que eles tenham perseverança e paciência? É porque vai ser molezinha. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Você precisa perseverar. Você precisa permanecer. Você vai precisar fazer uma parceria com isso, com a verdade da vontade do Senhor sobre a sua vida. Sabe por quê? Quem que opera pelo ciclo natural deste mundo? Agora nós já sabemos, é o diabo. E quando você sai deste ciclo natural e vem para o ciclo espiritual,
de inteligência espiritual, agora quem que opera? É o Espírito Santo. Então o que aconteceu com a autoridade do diabo? Ela não existe mais, ele não tem mais autoridade. Então o que acontece? Existe uma oposição. O diabo não quer que você saia desse ciclo natural. Ele quer que você fique respondendo baseado nas suas vontades. Porque ainda assim, mesmo que você não perceba, você está dando autoridade. Sabe, você está deixando de contribuir para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. De forma indireta, o diabo está te impedindo, está te colocando debaixo de um engano. Ah, é difícil, ah, eu não consigo, ah, assim não dá, não posso perdoar, ah, não dá para ajudar, ah, se eu der dinheiro para ele, ele vai usar para comprar droga. Enfim, todas as respostas naturais que você está dando, baseado nas suas vontades, você está impedindo de que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Mas quando você acessa e entende, através de um posicionamento de perseverança, de permanecer, de obediência, aí então, você passa a cooperar, você começa a dar frutos, é o que o texto está dizendo. E como recompensa, a alegria. Você começa a se alegrar de romper esses ciclos. Sabe, quando você começa a fazer isso, é tão legal. E não é para se gabar, sabe? Às vezes a pessoa vai dizer para você assim, poxa, mas toda vez que alguém vir pedir dinheiro para você, cara, você dá. Que oportunidade de abençoar, sabe? De ser a mão de Jesus. Jesus vai dizer para os discípulos, vocês me abençoaram, vocês me deram o que comer, mas quando que a gente fez isso? Quando vocês deram para o necessitado? E às vezes a gente quer ficar, sabe, racionalizando todas as coisas, mas é tão prazeroso quando a gente coopera para a vontade do Senhor. Eu estou dando um exemplo pequeno, mas isso se estende para todas as outras coisas. Mas quando nós começamos a ter acesso a essa inteligência espiritual, nós começamos a cooperar para que a vontade de Deus, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Olha lá mais um texto de Hebreus. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Não abram mão, permaneçam. Perseverem. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Mais uma vez, recompensa. Existe recompensa de permanecer no Senhor. Vocês precisam perseverar. A fim de que, depois de terem feito a vontade, telema de Deus, recebam tudo o que lhes prometeu. Da parte do Senhor, está tudo resolvido. Quantos entendem isso? Da parte do Senhor está tudo resolvido, agora é com a gente. Nós precisamos nos posicionar diante disso. Só que qual que é o nosso posicionamento? Não abram mão. Mantenham-se firmes. Perseverem, confiem, continuem. Mais uma vez, às vezes vai ter oposição. E aí, muitas vezes a gente vai dizer, poxa vida, está dando tudo errado, não é da vontade de Deus. E muitas vezes é o contrário. Sabe? É exatamente porque está tendo oposição, porque o inferno está se opondo contra isso, é que é a vontade de Deus.
Quantas vezes, quantos sonhos, quantos projetos de Deus, quanta vontade de Deus nas nossas vidas não se cumpriram ainda porque a gente deixou de perseverar. Deixou de entrar em concordância com o Senhor, esmorecemos na fé, perdemos a esperança. Mas da parte do Senhor, já está tudo resolvido. Então, para viver do jeito de Jesus, com inteligência espiritual, conhecendo e cooperando com a vontade de Deus para mim, eu preciso fazer 2 escolhas. Eu coloquei 2, mas são tantas. Permanecer e perseverar. Porque eram as que estavam nos textos aqui, mas você precisa continuar crendo. Você precisa escolher a Deus. Eu estou caminhando para o fim, se a banda quiser subir. Eu acho que faltou... Aí, ali, ó. A última frase, eu perdi meu último slide e o pessoal me salvou, gente. Colocou a frase lá, era a frase principal. Eu falei, tem que ter aí, mano. E aí, adivinha, eu mandei e não estava junto. Mas vamos lá. Porque sem permanência, não há frutos. E sem perseverança, não há recompensa. Sem a permanência não há frutos, irmãos. Sabe, muitas vezes, como eu estava dizendo, quantos sonhos, quantos planos de Deus, quanta coisa do Senhor para nós, está adormecido, ficou esquecido por nós, não por Deus, ficou por nós. Ficou por nós. Sabe, Jesus termina o Sermão do Monte dizendo assim: aqueles que escutam a minha palavra e as praticam são os que têm como uma casa formada na rocha, fundada na rocha. O que você vai fazer, meu irmão, diante de tudo que você escutou? Quantos acreditam que a vontade de Deus não é soberana? Jesus, eu acabei de dizer. De novo, quantos acreditam que tem uma parte da vontade de Deus que depende de mim e de você? Sim. Sim, tem parte da vontade de Deus que já está feito da parte dele, que depende de uma resposta sua, depende de uma resposta minha. No que diz respeito a Deus, ele já fez. Mas nós precisamos nos posicionar. Sabe, tem tantas promessas. Senhor ama a prosperidade dos seus filhos. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O Senhor quer que todos sejam salvos. O Senhor quer curar as pessoas através da sua vida. São tantas promessas do Senhor para as nossas vidas. Se a gente olhar lá para as bem-aventuranças, o reino dos céus lhes pertence. Vocês serão consolados, vocês herdarão a terra, serão saciados, tratados com misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. O reino dos céus lhes pertence. Isso não queima no seu coração, meu irmão. Isso são promessas para mim e para você. Isso são promessas do Senhor.
Mas tem ainda mais. Felizes são os pobres, felizes são os que choram, felizes são os que têm fome de justiça. Existe uma recompensa de alegria no Senhor. São frutos e são recompensas que são promessas para nós. É a vontade de Deus para nós. Amém? Mas sabe, é também vontade de Deus que você ame o seu inimigo. Amém? Amém. Que não olhe para a mulher, que você não cobice outra mulher. Amém? Não busque vingança. Não se oponha ao seu inimigo. Ore para os que te perseguem. Sabe, tudo isso é vontade de Deus. E nós precisamos do Senhor para nos ensinar. Nós não podemos separar. Quem consegue entender isso? Não dá para eu querer só as promessas. Não dá para eu querer, eu quero ser próspero. O Senhor ama a minha prosperidade. É verdade, mas Ele ama que você ame seu inimigo também. Também é vontade dEle para você. Não tem como você separar a vontade de Deus naquilo que te agrada e no que não te agrada. Você vai precisar se posicionar. Amém? Amém, a gente vai precisar se posicionar. Quantos agora creem que realmente a vontade de Deus, ela é melhor para nós do que a nossa própria vontade? Ela é melhor para nós. Mas muitas vezes a gente vai ter que lutar com isso. Permanecer no Senhor. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão frutos. A gente vai ter que perseverar. A gente vai ter que ter paciência, porque a gente vai precisar. Ela vai confrontar, e quando ela fizer isso, é um convite para que a gente olhe: será que eu não estou olhando novamente do ciclo natural deste mundo? E estou permitindo que a vontade de Deus não se cumpra? Porque existe um posicionamento que nós precisamos ter. Enquanto eu orava por esta reunião, sabe, eu via como se poços fossem desentulhados. Poços sendo desentulhados pelo Senhor. E aí o Senhor me falou que existem muitas pessoas que deixaram de acreditar, sabe? Que abandonaram aquela fé do primeiro amor, aquela fé que respondia, que ansiava pelo sobrenatural, que ansiava pela resposta de Deus, aquela fé que não negava as circunstâncias, mas que sabia que as circunstâncias iam se dobrar, porque aquela era a vontade de Deus. E aí, enquanto eu pensava por tudo isso, o Senhor me lembrou que lá em Colossenses, quando Paulo escreve para os Colossenses, Paulo ora para aquele povo, para que eles recebam a inteligência espiritual, a capacidade de saber da vontade de Deus, para que eles dessem frutos. E eu creio que o Senhor está desafiando, nos desafiando a confrontar a forma natural como nós temos pensado, a confrontar esse ciclo natural, a confrontar as nossas crenças, aquilo que a gente acredita.
para que sonhos sejam restaurados. Se você puder levantar no seu lugar aí. Eu sinto que é um convite do Senhor para que Ele possa, na verdade Ele já fez, da parte dele já está feito, mas Ele está te convidando para cooperar. O Senhor está desentulhando sonhos, o Senhor está desentulhando ministros, o Senhor está desentulhando uma fé inabalável, posicionamentos de obediência. Sonhos estão sendo restaurados nesta manhã. E se é com você isso, eu quero te convidar para que você dê um passo à frente, porque nós queremos orar por você, assim como Paulo fez com os colossenses, quando ele orou por aquele povo. Nós queremos, como igreja, declarar que a partir de hoje o Senhor está renovando os seus sonhos, o Senhor está renovando a sua fé, o Senhor está mudando, sabe, a sua maneira de pensar, para que você possa contribuir com a vontade do Senhor. Eu via muitas pessoas, viu, meus irmãos? Eu via muitas pessoas. E aí eu quero reforçar com você. Sabe, tem muito da vontade de Deus na sua vida que ela não se realizou ainda, porque falta você cooperar com a vontade de Deus. Então, se o Senhor falou com você nessa manhã, dê um passo à frente. Você precisa se posicionar, você precisa dar um passo à frente, você precisa dizer para o Senhor: Senhor, eu quero cooperar com a tua vontade, eu quero que a tua vontade se cumpra na tua vida, eu quero ver o céu dar respostas nas minhas circunstâncias, Senhor. Eu quero que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra como já é nos céus. Você que está no seu lugar, você coloca aí a mão no seu coração. Você que está aqui na frente também, eu quero chamar os meus amigos aqui para poder orar com os meus amigos. Se você precisa disto, o que o Rafael está dizendo aqui é: você deixou de perseverar, você só não alcançou porque você abandonou, você achou que não era mais. Então o Senhor está dizendo para você: mas eu não mudei de ideia, eu ainda quero fazer isso na sua vida, eu ainda quero fazer isso na sua vida. Você recuou, mas eu não recuei. Você está acreditando que eu não estou mais aí com você, mas eu estou. Você está achando que eu não vou cumprir isso. Você está rindo que nem Sara, né? Depois o filho chamou o riso, o filho dela. Você está rindo dizendo: não pode, como é que pode? Você não pode. Não é mais possível isso, isso não pode mais. E o Senhor está dizendo: pode sim, porque eu não mudei de ideia. A minha vontade para você ainda não mudou. Amém? Mais alguém quer receber essa oração, irmãos? Vem aqui, porque nós vamos orar aqui, igual está no texto de Colossenses, para que o Senhor dê ousadia para você, para Ele que te dê revelação, para Ele que te dê entendimento. Para Ele que dê entendimento. Irmãos, tem muitas coisas que estão paradas porque nós deixamos de crer. Não se trata se quantas vezes eu precisei fazer isso, irmãos, amém? Isso não se trata. Tem gente que isso acontece com gente que é cristã há mais tempo do que às vezes com menos tempo. Você fala: acontece com os outros, não acontece comigo. Deus está dizendo: acontece com você, você precisa só perseverar. Você precisa perseverar, amém? Vem aqui, nós vamos ministrar, vamos declarar para você: a sua vida vai acontecer o que eu disse que vai acontecer.